Meus amados, vamos abrir nossa Bíblia hoje no Salmo 130, um salmo curto, nós vamos ler o todo. Todos acharam? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: das profundezas clamo a ti. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós rogamos a Ti que o Senhor venha ministrar aos nossos corações a consolação viva do Seu Espírito, que o Senhor venha trazer encorajamento ao Seu povo nesta noite, de um modo especial, em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar porque o Seu povo ouve e que tudo seja para a honra e glória do Seu santo nome. Amém? Quando eu estava lendo este salmo, depois de tantas escutas, depois de tantas coisas que nós mesmos temos vivido nos últimos tempos, eu acho que qualquer um de nós poderia ter escrito essas palavras. Ele é um dos salmos penitenciais. Está no rol dos cânticos de romagem. O que é um cântico de romagem? São aqueles cânticos chamados também de cânticos de degraus, que eram o inário de bolso dos israelitas. E esse conjunto de cânticos de variadíssimos assuntos eram entoados durante as peregrinações para Jerusalém. E essas peregrinações para Jerusalém tipificam a nossa peregrinação sobre essa terra como peregrinos e forasteiros em terra alheia. E os israelitas também entoavam esses cânticos nas suas tarefas diárias. E o propósito desses cânticos de romagens era fazer com que os grandes feitos de Deus não fossem esquecidos. Então aquelas pessoas, aquele povo, durante as suas lidas diárias e os seus deslocamentos para Jerusalém, cantavam esses cânticos também para orar, para clamar ao Senhor que interferisse nas suas lutas diárias. Então, aqui nós vemos um clamor contínuo de alguém, que nós não sabemos quem é o autor deste salmo, que se encontra em profundo abismo interior, mas que essa pessoa invoca o Senhor e é ouvido por Ele. E muitos de nós estamos experimentando momentos assim. Nós nos sentimos num profundo abismo, nós nos sentimos numa situação que precisamos de uma interferência poderosa do céu. São muitas as razões, mas eu queria que você prestasse atenção àquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração, que você não saísse daqui sem receber aquilo que Deus deseja ministrar, que eu creio que seja encorajamento para cada um de nós. Então, estamos vivendo em um tempo em que não é incomum encontrarmos pessoas, mesmo no nosso meio, abatidas, vivendo verdadeiros abismos emocionais, e nós nos perguntamos o que tem levado essas pessoas, mesmo sendo servos fiéis do Senhor, a enfrentarem tais estados de alma.
As razões são múltiplas. Mas nós não queremos entrar no mérito dessa questão, e o texto lido ele nos mostra a realidade desse problema, sobretudo no meio do povo de Deus. Nunca se viu tanta agonia, tanta angústia, tanta dificuldade no meio das famílias, tantas coisas que têm nos cercado. E é precisamente aqui que muitos em nosso meio experimentam aquele aparente silêncio de Deus. E quando eu digo aparente silêncio, é porque nessas horas parece que Deus nos esqueceu. Mas é só aparentemente, porque o Senhor, Ele promete em suas palavras, é exatamente nestes momentos que nós precisamos conhecer a palavra de Deus para recorrer a essa palavra cada vez que um pensamento de abandono de Deus nos assalta. O Senhor diz na sua palavra: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O Senhor diz que é um Deus presente, que estará conosco durante todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Então, a gente já afasta a possibilidade de Deus ter nos abandonado. Nós estamos passando por um momento difícil, nós estamos passando por um vale árido, mas nós precisamos aprender aqui a vencer esses vales, olhando para as promessas de Deus, clamando por Ele, buscando ao Senhor com absoluta sinceridade de coração e nos dispondo a fazer a sua vontade expressa na santa palavra de Deus. Eu comentava no culto de oração da segunda-feira, me parece, ou foi na terça-feira, nem me lembro mais, foi na terça-feira, no estudo bíblico. Eu comentava com as irmãs, que eu fiquei com um grupo de irmãs, que muitas vezes nós oramos por determinadas coisas e a resposta não vem do jeito que a gente pediu. Ou então a resposta é o silêncio de Deus, que o silêncio de Deus é muito mais barulhento do que qualquer outra coisa. E aí eu aprendi que nesses momentos é hora de agradecer, porque a resposta está vindo. Muitas vezes não está vindo do jeito que a gente quer, mas vem certamente do jeito que a gente precisa. Então eu já começo de antemão a render graças ao Senhor, porque eu sei que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando nós buscamos o Senhor em verdade, com uma disposição obediente, Ele nos ouve e opera as mudanças que são necessárias em nossas vidas. Foi assim que o salmista fez e nós precisamos aprender a fazer. Eu queria lembrar a igreja que antes de olharmos para o Salmo mais profundamente, eu gostaria de compartilhar com os irmãos que muitos servos de Deus no passado, de grande envergadura espiritual, homens e mulheres de Deus, que estão até citados no rol daquela galeria de heróis da fé de Hebreus capítulo 11, e o texto diz que esses homens e mulheres, o mundo não era digno deles, mas que atravessaram momentos extremamente difíceis, e nós também passamos por esses momentos. Se aqueles servos do passado passaram, por que nós não passamos? E eu me lembro de uma resposta dada pelo velho servo sofredor, Jó, a sua mulher, que diante daquela calamidade que aconteceu, daquela tragédia familiar, ela disse: abandona o teu Deus e morre. Ele diz: falas como uma louca. Nós recebemos o bem de Deus e não vamos receber as coisas que não são tão agradáveis assim? Nós passamos por vales áridos. Nós estamos numa terra, num mundo caído, sujeito a toda sorte de intempéries, toda sorte de tragédia, de dificuldade. Claro que nós oramos pedindo ao Senhor que nos livre das horas de suores frios. Mas no momento ou no outro nós passamos por essas dificuldades. Nós não podemos perder isso de vista, nem perder a fé e continuar buscando o Senhor com toda a força do nosso coração. E olhe que o Salmo não está falando daquela depressão patológica, daquela depressão que muitas vezes as pessoas têm, que por puro preconceito não procuram um psiquiatra e não tomam remédios.
Mas ele está falando daqueles estados, momentos depressivos, nós podemos até chamar assim, que muitos servos do Senhor enfrentaram. E eu vou trazer para vocês uma pequena lista que preparei. Primeiro lugar, encabeçando a lista, em Mateus 26, versículo 38, encontramos Jesus dizendo que minha alma está profundamente triste até a morte. Olha, quem falou isso foi Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Quantas vezes nós nos sentimos assim, com a nossa alma profundamente triste até a morte? Nós sentimos um gosto de abismo, nós sentimos um gosto de sepultura, nós nos sentimos abandonados. Jesus experimentou esse abandono. Deus meu, por que me desamparaste? Vamos continuar nossa lista. Em Números, capítulo 11, versículo 15, nós encontramos o legislador Moisés, cansado da sua lida, cansado do seu fardo, pedindo ao Senhor que o mate de uma vez, porque o seu fardo era muito pesado. Avançando um pouco mais, encontramos o profeta chorão, Jeremias, capítulo 20, o profeta amaldiçoa o dia do seu nascimento. É muito prudente, é muito oportuno, nas horas em que nós passamos por vales áridos, por abismos sombrios, nós voltarmos à palavra de Deus, olharmos lá para trás, para ver o que aconteceu com aqueles homens e mulheres de Deus, e como eles saíram daquelas situações. Ainda mais, uma outra situação, 1 de Reis, capítulo 19, versículo 4, nós encontramos Elias, profeta de fogo, cheio do Espírito, homem de uma envergadura espiritual tremenda, pediu para si a morte. Em Jó, capítulo 17, o velho sofredor nada mais espera da vida. E quando nós avançamos um pouco mais e chegamos no Novo Testamento, encontramos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo fala da natureza da tribulação que ele enfrentou na Ásia, ao ponto de desesperar da própria vida. Então, queridos, todas essas situações e outras tantas foram vividas por servos de Deus que não estavam em pecado. Então nós precisamos aprender a conviver, a atravessar nossos vales e desertos, segurando firme nas mãos do Senhor. Atravessando esses vales, nós vamos conseguir atravessá-los e sair deles mais do que vencedores. Amém. Quando nós olhamos para a experiência do salmista, percebemos que essa experiência ela aponta para situações que também nós experimentamos. Então a primeira situação que o salmista experimenta e que nós também experimentamos é a incômoda sensação de abismo. Versículos 1 e 2. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. E me parece que esse clamor, essa palavra clamor do original é um clamor contínuo, um clamor incessante. E a sensação desse vale é de morte, é de sepultura. A Bíblia diz que nós somos levados à morte o dia todo. A situação aqui retratada mostra a imagem de alguém que se encontra no fundo de um abismo, clamando ao Senhor. E eu sei hoje que nesta noite tem muitos que estão passando por alguma coisa assim. Muitos de nós estamos passando por um momento assim. Podemos clamar ao Senhor dos abismos que tem encarcerado a nossa alma. E quando eu falo de alma, eu estou falando de emoções.
Eu não estou falando do nosso espírito recriado pelo Espírito de Deus, ele é intocado. Ele foi regenerado pelo Espírito de Deus, mas nós estamos no mundo caído, estamos sujeitos a viver toda sorte de situações que não são tão agradáveis. São abismos de medo, de desesperança, de profunda perplexidade diante da realidade caótica à nossa volta. Eu não sei como vocês se sentem em relação a isso. Você abre um noticiário de TV, você abre um noticiário de internet, você fica horrorizado com as coisas que ali estão. A palavra para definir esses noticiários, a palavra é perplexidade. E isso incide sobre as nossas emoções, incide sobre as nossas almas. E nós somos jogados num abismo profundo e nós precisamos aprender a sair deles em nome de Jesus. Nós também precisamos sair dos abismos das rejeições familiares, da derrota, da apatia, da depressão, de pecados dos quais nós não conseguimos nos livrar, nos libertar, e até mesmo de situações que tiram o nosso fôlego. E quando eu digo situações que tiram o nosso fôlego, são situações corriqueiras, situações do dia a dia, que são tantos compromissos, são tantas responsabilidades, são tantas coisas que nos são requeridas, que muitas vezes nós somos jogados, atirados no fundo de um abismo, precisando desesperadamente que uma mão nos alcance e nos tire dali. Eu tinha um tio muito engraçado, meus tios todos são muito engraçados, e esse que morreu com quase 100 anos, ele dizia que tem situações que parece que nós estamos no escuro, no canto de parede, nus com a mão na cabeça. Às vezes é isso, nós nos sentimos numa situação de um profundo desamparo. E o salmista continua ministrando aquilo que ele viveu, aquilo que ele tem experimentado. Outra situação que tem nos tirado do chão são as mudanças que acontecem. De repente, o chão é tirado dos nossos pés, o tapete nos é puxado, e nós dizemos, meu Deus do céu, o que é isso? E até aquelas mudanças que são mudanças comuns, corriqueiras, que não são mais em si mesmas, mas que nos deixam balançados, perplexos. E o Senhor quer ministrar isso ao nosso coração nesta noite. Não importa o que nos levou a esses abismos, desde que busquemos ao Senhor com sinceridade de coração, num clamor contínuo e com desejo que haja mudança real na nossa vida e no nosso coração. Só aí seremos ouvidos e acudidos por Ele. Deus não se agrada de mentiras ou de hipocrisias. Eu queria chamar a atenção da igreja para aquelas mentiras, para aquelas máscaras que são usadas por nós muitas vezes, mentiras que parecem brandas, mentiras que parecem tolas, mas que são mentiras. E Deus não se agrada da mentira, nem age por meio da mentira. Diga que eu não estou. E você não está não? Diga que eu estou dormindo, diga que eu estou fazendo. Peraí, em nome de Jesus, são situações, são coisas que precisamos corrigir na nossa vida. Mentira é mentira, e a Bíblia é clara e não negocia com a mentira. Jesus é taxativo, ele diz que o mentiroso é filho do diabo. Não fui eu que disse isso, foi Jesus, né? Então tem sempre uma maneira de você dizer a verdade, mas haja uma verdade. Vamos continuar um pouco mais. A segunda situação vivida pelo salmista é a espera pelo alento do céu, versículos 3 e 4. 3 e 4 dizem o seguinte: se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Quem está no fundo do abismo precisa que uma mão vá ali e acuda e levante e sustente e possa içar essa pessoa para cima. Precisamos nos livrar da ação devastadora e também do registro do pecado que tenazmente nos assedia e irmos
irmos à presença de Deus, rasgando nosso coração e confessando a Ele nosso pecado. Uma coisa que tem acontecido muito, que tem levado muitos servos de Deus, professos, batizados, membros ativos de igreja, a viverem continuamente pescando no mar do esquecimento. Pecado confessado é pecado perdoado. Pecado perdoado é pecado esquecido, apagado e esquecido. Então não fique olhando para trás, não fique se lembrando de coisas do passado. Você está liberto. O Senhor diz: já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Nós estamos limpos. Vamos assumir esse estado de limpeza, esse estado de purificação que o Senhor já fez por nós, porque do contrário nós estaremos banalizando aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus foi o único, perfeito e suficiente. Pronto, está encerrado o assunto. Você já está limpo pela palavra que o Senhor tem ministrado. Quando tomamos posse desse perdão de Deus, toda a culpa nos é tirada e um estado de leveza é experimentado. Temos perdido a capacidade também de nos arrepender e confessar pecados. Tem dois extremos: ou o sujeito foi perdoado e não se perdoa, ou então segue com os mesmos pecados, com o mesmo cinismo, fazendo as mesmas coisas, entristecendo o coração de Deus, sem aquela capacidade de quebrantar-se diante dele, de confessar o seu pecado e dizer: Senhor, tem misericórdia, ser propício a mim, pecador. Os olhos do povo de Deus parece que têm secado. Nós não vemos orações choradas, nós não vemos orações sinceras de coração na presença de Deus. Nós precisamos reaprender a chorar pelos nossos pecados e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, purifica minha alma, tem misericórdia daquelas coisas das quais eu não consigo me libertar e eu continuo fazendo de forma contumaz as mesmas coisas, e que o nome do Senhor seja glorificado. Se a situação à nossa volta ela não muda, que possamos mudar nós mesmos. Deus é rico em misericórdia e concede o seu perdão por meio de Jesus Cristo, a sua graça encarnada. No Salmo 32, versículo 1, o salmista diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. A terceira situação que a experiência do salmista nos remete é o desejo que amanheça e se veja a luz. Como nós precisamos que amanheça. Versículos 5 e 6. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. É muito interessante essa imagem usada pelo salmista, porque nós, no Ocidente, não temos ideia do que é isso. As cidades, elas eram fortificadas, tinham torres de vigias, e ali ficavam guardas, e a segurança daquelas cidades dependia do estado de alerta e vigilância daqueles guardas. Então, amanhecer para um guarda daquele era ansiado mesmo. Eles ficavam ali loucos que amanhecessem, para que a luz do sol brilhasse e dissipasse toda a treva, e eles pudessem enxergar a possibilidade da chegada do inimigo. Naquela escuridão não tinha como enxergar a proximidade de alguém com a má intenção. Então o salmista agora, ele nos transporta para as torres de vigia, onde os guardas aguardavam ansiosos pelo amanhecer. A luz, além de dissipar as trevas, tem a finalidade de revelar os inimigos. Aguardamos ansiosos que o dia amanheça, que o Senhor chegue, que o Senhor venha buscar a sua igreja. Nunca nós dissemos Maranata com tanta ênfase, nunca nós ansiamos tanto, dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Porque está difícil demais viver nessa terra,
está difícil demais a gente aceitar as coisas todas que estão à nossa volta, e nós temos clamado: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mesmo sendo esse acontecimento algo iminente, não sabemos quando se dará. Precisamos, no entanto, andar na luz, que é o próprio Cristo vivo. A igreja contemporânea, ela é desafiada a testemunhar com atitudes aonde quer que ela esteja. A igreja contemporânea, ela não tem sido ouvida por causa dos muitos pregadores